Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Comigo está, depois de uma pequena ausência, o excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal. Muito boa tarde, uma ausência justificada por atividades festivas de algum peso. Muito peso, Presidente. Já agora, e começando por atividades festivas, qual é o seu feedback das São Joaninas? Já ouvimos o Vice-Presidente. Eu creio que foram umas São Joaninas muito boas, particularmente no que diz respeito às pessoas. Nós tivemos uma verdadeira enchente, portanto foi muito bom desse ponto de vista. Foi muito bom do ponto de vista das vendas aqui no bailão. Vendeu-se um número de pulseiras muito acima do esperado. E a mesma coisa aconteceu com os bilhetes para as touradas, em que também houve uma afluência muito grande à parte da praça. Eu creio que melhor do que isto é difícil de se fazer. Portanto, tivemos boa festa, uma boa adesão, uma festa que decorreu sem incidentes graves, portanto, com civismo, com qualidade, e portanto acho que as São Joaninas e particularmente a equipa que as organiza está de parabéns pelo trabalho feito. Muito bem, Presidente, noite de marchas é sempre aquela noite longa, gerará sempre aquela discussão se mais marchas, menos marchas, isso é um assunto que a Câmara Municipal não se vai meter, não é? E do meu ponto de vista, quanto mais marchas, melhor. Aliás, se quiserem marchar até o meio-dia do dia seguinte, a rua está aberta e, portanto, as marchas não são apenas um espetáculo. Claro que a primeira fase tem um pouco disso, mas as marchas são essencialmente uma forma de participação. As pessoas marcham não apenas para os outros verem, mas porque elas próprias querem participar, e por isso acho que a liberdade de participação deve ser mantida, e creio que a solução que foi encontrada de fazer as marchas sair de 10 em 10 minutos é razoável. Este ano, apesar de haver mais marchas, acabámos nem sequer 40 minutos mais tarde que o ano passado, quer dizer que as coisas ainda correram melhor desse ponto de vista que no ano passado, e depois fica sempre a possibilidade de as marchas que acharem que a sorte lhe foi madrasta, podem sempre ir para o dia seguinte, que também está disponível. Portanto, houve algumas que o fizeram com grande vantagem, já que o dia seguinte foi um dia também de uma enorme enchente, e portanto as marchas que quiseram desfilar no dia 24, creio que saíram daqui bem servidas e fizeram um magnífico espetáculo. Portanto, no ano que vem, pronto... Se mantiverem o número, está bom. E se o número crescer, pois o dia seguinte há de ir crescendo. O dia obviamente seguinte também terminou mais cedo, poderia também ter terminado mais tarde. O dia seguinte levava mais uma dúzia de marchas, portanto não há problema com isso, e portanto creio que da maneira como está, permitindo a participação de todos, e particularmente fazendo uma coisa que é fundamental para a nossa cidade, que é aumentando a atratividade que a cidade tem. Aquilo que conta e conta muito é a presença de marchas vindas de fora da ilha, que dá centralidade à Angra e que de facto transforma a nossa festa na festa dos Açores, que é aquilo que se quer e é aquilo que se pretende do ponto de vista da promoção de Angra e da Ilha Terceira. É porque este investimento que é feito na festa não é feito apenas para nos divertirmos, tem um interesse económico imenso, e estas festas são fundamentais para a economia da Terceira. Nestes 10 dias circulou com certeza mais dinheiro entre mãos aqui nesta cidade do que acontece durante 3 ou 4 meses nos meses normais, e isto permite manter uma atividade económica que é fundamental para o equilíbrio social. Por isso estas festas não são apenas uma diversão, são um assunto muito sério do ponto de vista do fomento da sustentabilidade económica da ilha, e em particular na promoção externa da ilha. Por isso vale a pena fazer este investimento e vale a pena este esforço, que é um esforço que paga, e paga muito bem. E que se calhar é difícil fazer cálculos ao retorno que dá, porque está espalhado... Não, mas consegue-se fazer alguns, e nós todos os anos fazemos, ainda não temos resultados este ano. A empresa que opera os multibancos nós compramos esses dados, portanto vamos saber quanto dinheiro foi levantado, quanto dinheiro foi depositado, quanto dinheiro é que entrou e saiu dos bancos. Não dá uma medida exata, mas dá uma medida muito próxima da circulação de dinheiro. Mas depois há um outro efeito, que é o efeito que é induzido por tudo isto. Ou seja, não é apenas o dinheiro que mudou de mãos durante a festa, é todo o efeito subsequente, porque há aqui muitas famílias e muitas empresas que arredondam o seu ano nas festas, e isso é muito importante. Às vezes as pessoas pensam, o fogo de artifício ou outra qualquer da festa, aquilo é uma despesa que se evaporou naquele quarto de hora. Não, aquilo é uma despesa que é um investimento, porque gera um conjunto muito alargado de receitas que depois se repercutem na economia. Portanto, a Ilha Terceira precisa das festas e precisa deste investimento para manter
a sua economia em bom funcionamento. Presidente, o Presidente já destacou por alto, logo no início da nossa conversa, o público e gostaria de destacar de uma forma mais afincada porque este ano notou-se claramente um maior calor humano em todos os dias, o que normalmente não acontecia, por exemplo, ali a meio da semana. É verdade que o desfile de abertura e as marchas atraem sempre mais pessoas. Os pontos altos costumam ser o desfile de abertura, as marchas infantis, portanto os dias... Sim, quando digo marchas, e depois o desfile infantil que, embora isto varie de ano para ano, mas é um dos desfiles que atrai mais pessoas. Em muitos anos, e talvez tenha sido o caso este ano, mais gente até do que o desfile de abertura. Ou seja, o desfile infantil, como tem aquela vertente familiar, vêm os pais com os filhos, com os avós, enfim, a família alargada, e isso gera de facto um calor humano imenso. Esse dia foi provavelmente o dia em que nós atingimos o pico de participação na festa. Mas no geral notou-se que houve mais pessoas. Sim, houve muito mais pessoas do que é costume. Aliás, também se notou pelo número de tascas. Este ano ultrapassámos a barreira das 80. Exatamente. E foi o ano com mais licenças, sim, não é? De longe o ano com mais licenças, apesar de ser cada vez mais difícil encontrar espaço para as tascas, porque nós temos muito poucas lojas vazias e por isso este ano teve que se recorrer muito à imaginação e instalar muitas tascas, e isso também levou a um renascimento da parte externa do bailão. Houve aqui nestes últimos anos uma fase em que o bailão, um espetáculo, sim senhor, as pessoas iam lá, mas aqui na parte do estacionamento as coisas andaram um bocadinho mortas. Não foi o caso deste ano, em que a falta, claramente um aumento, claro, sim, porque a falta de tascas em espaços, porque temos poucas lojas disponíveis, vazias na cidade, fez aumentar a presença no bailão, e o bailão este ano esteve vibrante. E também lá embaixo do fanal, os carroceiros este ano também tiveram uma afluência fora de comum. Outra vez a mesma questão, vão os filhos, os pais e os padrinhos, e portanto aquilo gera assim um movimento grande, e portanto neste ano esta parte de cada cidade também esteve muito intensa. Obviamente lá para baixo então foi uma multidão, mas aqui do alto das Covas para baixo, que houve aqui uns anos que andou mais calmo, voltou outra vez a renascer. Presidente, algo que as pessoas queixam sempre nas suas maninas, é normal, nas suas maninas, nas festas da praia, noutro sítio qualquer da ilha, é o estacionamento. Será que faz sentido um dia pensarmos num sistema de minibus ou não? O que interessa mesmo é que as pessoas andem um bocadinho. Também faz muito bem depois da Morcela. Eu acho que a questão do estacionamento numa cidade pequena como a nossa não é um problema. Alguém que deixa o carro, como eu, por exemplo, que mora aqui para este lado, deixei o meu carro a maior parte dos dias ali para os lados dos portões de São Pedro e até mais fora, não me fez mal nenhum ir até ao centro da festa e voltar. Nós estamos a ter uma posição às vezes demasiado comodista e demasiado pequena. Esquecemos que numa cidade grande nós fazemos, se calhar, mais quilómetros. Sem dar por isso, deixar o carro a 1 km de distância e deixar o carro muito perto. Até que, por exemplo, o Parque da Praça Torres, normalmente, quando não há corrida, está vazio. Vazio não está, mas tem sempre lugar lá e é uma distância perfeitamente razoável. Depois há uma outra questão que também faz sentido, ou fez sentido este ano, que foi nós, devido à crise sísmica que está a decorrer, tivemos um particular cuidado na proibição de estacionamento. Ou seja, este ano houve pessoas que tiveram que deixar o carro mais longe porque teve que se deixar um conjunto de vias garantidamente abertas e, em particular, proibir estritamente o estacionamento na circular para permitir que, no caso de uma emergência, nós pudéssemos fazer as evacuações necessárias com a facilidade possível. E por isso este ano houve uma pressão maior sobre o estacionamento e, portanto, houve gente que deixou o carro um bocadinho mais longe do que o que é costume, mas pronto, creio que faz parte. Eu acho que acabou por agradar a todos, mais espaço, menos espaço, ajudou a queimar a Sim, exatamente, e a Morcela. Portanto, sempre preciso. É sempre uma mais-valia. Presidente, já agora que tocou no tema proteção civil, ou foi impressão minha ou notou-se um aumento de capacidade aqui em volta do bailão exatamente nesse âmbito, inclusive nos concertos. Sim, foi a opção da Câmara. Foi a opção da Câmara, nós não podemos esquecer que estamos em situação... Ou seja, costuma haver sempre, é isso que eu quero destacar, sim, mas houve muito mais, houve um reforço. E houve uma atenção redobrada às questões da manutenção livre das vias de emergência. Por isso é que houve mais dificuldade em estacionar, porque muitos dos lugares onde tradicionalmente se estacionava este ano não foi possível, exatamente para garantir que estávamos com caminho livre. Portanto, houve aqui uma atenção redobrada e houve um conjunto de planos feitos no sentido de termos a certeza que, em caso de acontecer qualquer coisa, tínhamos as condições para gerir o problema.
Muito bem, Presidente, antes de passarmos propriamente ao tema dos sismos que a gente vai abordá-lo, para concluir o tema São Joaninas 2024 e dar o pontapé de saída para as São Joaninas 2025, eu perguntava-lhe de forma breve, e para aqueles que estiveram distraídos e não ouviram o Rádio Clube de Angra nos últimos dias... Foram poucos. Porquê? Não. Porque, sim, o Rádio Clube de Angra esteve sempre na estrada. Porquê os 500 anos de Camões para o próximo ano? Bom, nós estamos numa fase a nível nacional em que nestes 3 anos, de 24, 25 e 26, estamos a celebrar os 500 anos do nascimento de Luís de Camões. E estão a decorrer iniciativas, um pouco por todo o país, distribuídas nestes 3 anos. Neste ano, estas celebrações ficaram um bocadinho em segundo plano, porque tínhamos os 50 anos de 25 de Abril, que ocuparam o espaço e na verdade... continuar a ocupar, não é? Sim, mas agora menos, ou seja, nós entramos agora numa fase decrescente. Mas a verdade é que também, e aproveito para dizer, que muito provavelmente, para não dizer com quase toda a certeza, Angra foi a cidade que mais celebrou o 25 de Abril. Em todos os dias da festa houve sempre alusões, e alusões fortes, nas marchas, enfim, na representação das freguesias, enfim, pouco até por toda reparei, a festa. Presidente, desculpa interrompê-lo, até reparei que no desfile dos clássicos as pessoas vinham vestidas a rigor também, algumas Exatamente, delas. ou seja, este tema foi um tema que esteve presente em toda a festa, desde a decoração das ruas até aquilo que foi sendo feito pelos diversos participantes na festa, e portanto foi um ano em que o 25 de Abril, de facto, o 25 de Abril não é bem o 25 de Abril, a democracia. Exato. E a celebração da democracia dominou as festas. Portanto, nessas circunstâncias, o Luís de Camões teve que esperar um bocadinho e agora chegou a vez do Luís de Camões, e nós escolhemos um tema que é um clássico aqui da Terceira, que é a questão da Ilha dos Amores, porque, embora com poucas bases científicas, e particularmente naqueles anos do nacionalismo mais forte, nos anos 20 e 30 e 40, a Terceira foi muitas vezes referenciada como sendo a Ilha dos Amores, que o Camões refere nos Lusíadas, nos cantos 9º e 10º dos Lusíadas. E, portanto, pegando nestes dois cantos, no 9º e no 10º, e na história da Ilha dos Amores, achamos que o tema do ano que vem deveria ser esse, e, no entretanto, vamos também proceder à reedição de uma obra sobre esta temática enfim, que nós estamos agora a juntar, tentar fazer as obras mais ou menos referentes a este tema, que tem um texto do Vitorino Mesi e música de Tomás Borba, exatamente sobre a Ilha dos Amores. Portanto, aproveitando esse trabalho feito por duas das pessoas, enfim, dos intelectuais de maior peso da nossa terra, vamos ver se conseguimos pôr no ano que vem o tema das festas, mais uma vez, olhando para algo que é importante para a nossa cultura e que é importante também para a nossa presença no panorama nacional, e por isso o tema era mais ou menos inevitável. Muito bem. Para o ano vai haver um aumento de venda de palas. De palas e de edições dos Lusíadas. Muito bem. Presidente, falando agora de assuntos bem sérios, o Presidente fez questão de esclarecer porque é que o Civis aumentou o nível de alerta vulcânico aqui em Santa Bárbara. Durante as São Joaninas, para aqueles que tiveram mais distraídos, Presidente, diga-nos lá o que é que muda de V2 para V3? Bom, na nossa vida muda muito pouco, ou seja, aquilo que nós estamos a ver é a evolução de um processo que já leva 2 anos, já passou os 2 anos desta crise sísmica, e naturalmente à medida que o número de sismos se vai somando, as deformações começam a aparecer. O que é importante esclarecer o que é isto, as deformações, ou seja, sempre que há um sismo houve alguma coisa que se deu, não é? Portanto, os sismos na verdade são resultado de movimentos... Nem seja apenas uma pedra que caiu... Não, são movimentos sobre... Repare que a quantidade de energia necessária para fazer tremer uma ilha inteira, milhões de toneladas de rocha, tem que ser uma coisa grande. E, portanto, estes sismos naturalmente vão induzindo deformações. Para além disso, estas deformações têm um caráter radial, o que significa que há, de facto, movimentações profundas no sistema. Face a isso, o Civisa resolveu elevar para V3 o nível de alerta em torno de Santa Bárbara. Isso não altera as nossas vidas, nós mantemos o nosso planeamento, mantemos a mesma atenção. As pessoas também devem manter as suas vidas, mas obviamente que devem estar atentas, e foi por causa disso que o município atempadamente
e prevendo que isto era mais ou menos o caminho que seguíamos, se fez a distribuição de um folheto que se pediu para que as pessoas leiam, e é importante que não é apenas ler, mas sim num momento qualquer de calma lá em casa, depois de um almoço ou de um jantar ou num serão, discutir o assunto em família, de maneira que haja também alguma coordenação a nível familiar e tomar aquelas medidas mínimas que nós aqui já falamos não sei quantas vezes, retirar as coisas pesadas dos lugares altos e fazer aquele olhar crítico sobre a casa que todos nós temos que fazer, percebendo quais são as vulnerabilidades, quais são os pontos fortes e discutindo o assunto em família de maneira que haja coordenação e depois também pensar naqueles que têm menos possibilidades de movimentação, pessoas que estão acamadas, pessoas que têm mobilidade reduzida e algo que nos preocupa bastante, que são pessoas que têm redução sensível nas suas capacidades psíquicas e que precisam de ajuda, porque obviamente não vão perceber o que está a acontecer e, portanto, cada um de nós conhecemos os vizinhos, os parentes e os amigos e temos a obrigação de ser solidários e termos uma noção do sítio em que nos enquadramos e daquilo que está em torno de nós e depois, se acontecer alguma coisa, com calma e serenidade, porque estas coisas também não vale a pena fazer grandes correrias nem grandes movimentações, isto não é uma questão que se resolva com gritos e corridas, mas com calma, tomar as medidas necessárias e, em particular, e isso é que é importante aqui dizê-lo, deixarmos das teorias da conspiração e dos Facebooks loucos e das coisas que para aí se vêem, porque eu tenho lido coisas que não lembro a ninguém e por isso é preciso perceber que da parte das autoridades que são responsáveis pela Proteção Civil, seja a Câmara, seja da parte do Serviço Regional de Proteção Civil, seja do Civisa, ninguém esconde nada e portanto não vale a pena dizer que sabem porque não sei o que essas coisas, porque não sabem e tudo aquilo que se sabe, independentemente da altura em que se sabe, é comunicado. E a prova disso está a passagem em V3 em plenas São Joaninas. Eu acho que não deu gozo nenhuma à Câmara nem a ninguém, no meio de uma festa, ter que tomar uma decisão tão gravosa. Mas ela tomou-se no momento em que houve a informação que indicava que devia ser assim. E este é o comportamento que tem que ser mantido, independentemente de haver festas ou não haver festas, de ser domingo ou de ser segunda-feira. Portanto, nós temos que gerir a crise com toda a transparência, porque ao contrário das guerras em que nós temos segredos para que o inimigo não saiba, neste caso não há inimigo para nós escondermos segredos. Aqui o que há é sim uma necessidade de informar com certeza, sem boatos e sem teorias menos boas, dizer o que se passa e garantir tanto quanto possível a segurança de todos nós. E essa segurança de todos nós passa pelos nossos comportamentos individuais. E é importante que as pessoas percebam isso, estejam atentos aos canais oficiais de comunicação. As medidas importantes, se elas existirem, hão de ser difundidas pelo Rádio Clube de Angra, pelas rádios devidamente credenciadas, pela televisão, pelos meios oficiais, quer do Governo, quer da Câmara, e não através dos boatos de alguma bruxa ou de alguma vidente que viu que vai acontecer não sei o quê. Aliás, já ficou a demonstração que a tal previsão da bruxa não aconteceu, o que mostra que elas não são verdadeiras. Portanto, esperemos que todos tenham aprendido com esta lição e que não voltemos outra vez a fazer previsões sem bases e coisas que não são de gente que pense duas vezes. O Presidente, quando fez o esclarecimento, o Rádio Clube de Angra transmitiu também na íntegra, e o Presidente já tinha referido essa situação das notícias de Facebook que não são totalmente credíveis. Não, elas são totalmente não credíveis, ou seja, a maior parte delas são verdadeiras mentiras e é preciso ter muito cuidado com isso. Exatamente, é por aí que eu queria entrar realmente, é preciso ter cuidado com esse tipo de notícia. Presidente, neste tipo de assuntos a transparência é importante e as pessoas, quando estão preocupadas, obviamente, quanto mais informação tiverem, menos preocupadas ficam. Algumas pessoas podem estar preocupadas porque se calhar não têm noção da quantidade de investimento que a Câmara, por exemplo, já fez a nível de monitorização. Nós temos feito o investimento que se mostra necessário a nível de monitorização e temos vindo, enfim, em função daquilo que é a indicação científica sobre o que fazer, a fazer os planos e os investimentos necessários. Ainda ontem, referindo-nos à data em que estamos a gravar, exato, ainda ontem se fez mais uma ação de formação com os presidentes das juntas de freguesia, em que tivemos a aprender como é que se usa a rede de comunicações de emergência da Câmara
entregou-se a cada um deles um rádio, um emissor de rádio, que está agora em todas as juntas de freguesia, de maneira que nós possamos todos falar uns com os outros rapidamente e independentemente do funcionamento das redes comerciais, e portanto nós temos vindo a dar os passos necessários. Obviamente que não há nenhuma maneira de parar sismos e portanto nós não temos forma de os evitar e também não temos forma de os prever. Portanto, ao contrário do que acontece com o tempo, que nós conseguimos fazer previsão, às vezes falha uma coisita ou outra, mas temos uma razoável ideia do que vai acontecer, não é o caso. E, portanto, face a isso, temos que estar preparados e temos que usar aquela máxima que é desejar o melhor e preparar para o pior. E é isso que se tem vindo a fazer e creio que esse trabalho tem vindo a ser feito de forma muito boa por todos os envolvidos, com destaque para os bombeiros, para a polícia, para o Serviço de Proteção Civil. Temos andado todos a fazer os núcleos nas freguesias, em que também se criou, e o nosso Conselho foi pioneiro nisso. Agora deu-se mais um passo no equipamento das freguesias, através da colocação de postos de emissão rádio em cada uma das freguesias, e a possibilidade de termos agora uma comunicação global. Nos últimos tempos foi instalada uma nova rede de telecomunicações de emergência que cobre o Conselho, com um emissor que está no Pico Matias Simão nos Altares, um na Graciosa, um na Serreta, outro na Serra de Santa Bárbara, outro aqui no Monte Brasil e outro na Serra do Cuma, que nos permite uma cobertura muito boa e, portanto, melhoramos um pouco mais a nossa segurança, mas obviamente que a grande medida é aquela que cada um na sua casa toma. E não é apenas para os sismos, é para os sismos, para as inundações, para os acidentes, enfim, a proteção civil é um mundo de coisas em que cada cidadão tem a obrigação de se manter a si, aos seus e aos seus bens na máxima segurança possível, e isso passa pelos nossos comportamentos individuais. E não tem a ver com a crise sismo-vulcânica, tem a ver com a vida normal de todos os dias, porque estes conselhos são conselhos que se aplicam em relação a todos os potenciais riscos. Muito bem, fica aqui também um esclarecimento ao Rádio Clube de Angra do Presidente da Câmara sobre esta matéria muito importante, mas também, lá está, as pessoas podem prevenir-se e preparar até o kit de emergência, mas apenas e só por uma questão de prevenção, porque exatamente, nós não sabemos a dia da manhã. Exatamente, e volto a repetir, é sempre importante dizê-lo, nenhum de nós tem uma bola de cristal e que adivinha o futuro, e nós não temos nenhuma razão para pensar que vai acontecer uma desgraça iminente. Claro que temos que estar prevenidos, não sabemos qual é o futuro, temos uma crise sismo-vulcânica que já leva 2 anos, o que obviamente não é bom, e perante isso é bom que se tomem todas as medidas de prevenção, mas também é bom que continuemos a viver, não vale a pena sofrer por antecipação, e portanto a vida normal continua, não há razões para estarmos a mudar as nossas rotinas nem as nossas vidas, há apenas que tomar aquelas precauções que o bom senso aconselha. Muito bem. Presidente, o Rádio Clube de Angra, nestas São Joaninas, tomou a iniciativa de falar com todos os presidentes das juntas de freguesia do Conselho de Angra. Ficaram aqui algumas notas que nós guardamos, não as vamos abordar hoje para não esticar aqui muito o programa, falamos num próximo, até porque agora é verão, há menos assuntos e nós podemos ir discutindo alguns temas. Assuntos há sempre. Podemos ir discutindo os assuntos ao longo dos programas. Algo que ficou patente nas 19 conversas é que a cooperação entre autarquia e juntas é muito saudável, portanto não há aquele paradigma de que a Câmara, por ser de uma cor, trata a junta que pode ser de outra cor partidária diferente, não há esse estigma. O patrão portanto, é o mesmo, é para o povo que a gente trabalha, não vale a pena criar. Portanto, ficaram elogios à Câmara Municipal, mas também ficaram algumas preocupações dos presidentes de junta que nós vamos eventualmente abordar noutros programas. Por agora ficamos por aqui. Não, eu creio que sobre esta matéria é importante dizer que, do ponto de vista da Câmara, as juntas de freguesia são os nossos principais parceiros. Eles são, em cada uma das freguesias, os nossos olhos e os nossos ouvidos, e são também a forma mais eficaz de ir resolvendo as pequenas questões que se colocam na freguesia. E isso permite que a Câmara se concentre nas coisas grandes, já que as coisas mais pequenas são delegadas na junta, que vai resolvendo. Além disso, as juntas de freguesia são os grandes dinamizadores da própria vida social na freguesia, como aliás se notou nas São Joaninas, em que o desfile das freguesias já se constituiu como um dos grandes desfiles da festa, é um dos que traz mais gente e um dos que traz uma maior diversidade de coisas. Realmente as freguesias estão de parabéns porque fizeram um desfile notável e a verdade é que o povo apreciou
e sente que as freguesias são importantes. E também, e voltando, sem me querer repetir, também nas questões que estávamos a falar há pouco da proteção civil, as juntas de freguesia são parceiros essenciais, razão pela qual também se tem vindo a fazer este investimento, quer na criação dos núcleos de proteção civil a nível local, quer agora na melhoria do sistema de telecomunicações e de coordenação, para que nós possamos, em qualquer situação menos boa, coordenar o trabalho, e também nas situações boas, já que a rede também foi usada, por exemplo, para coordenar os São Joaninos. A rede não serve apenas para as desgraças, também serve para as festas e serve para tudo aquilo que seja preciso coordenar a ação de todos. Muito bem, o que eu posso comprovar, Presidente, depois das conversas, é que ser Presidente de Junta também faz perder cabelo e ficar com cabelos brancos, e no caso das senhoras eles pintam e disfarçam melhor. Mas... Eu no meu caso gostaria de pintar, mas acho que não ia dar resultado. A questão das juntas de freguesia e de todos aqueles que servem o povo, porque esta é a maneira como nas nossas freguesias se fala, servem o povo, seja nas sociedades, seja no Império do Espírito Santo, seja na comissão da igreja ou o que quer que seja, é sempre a mesma. É um trabalho que é árduo, às vezes gera grandes incompreensões, portanto tem essa dificuldade acrescida, e é um trabalho que obviamente não é remunerado, e portanto as pessoas que o fazem exatamente por, enfim, dádiva ao próximo e à sua comunidade, e creio que deviam merecer uma particular atenção e um particular reconhecimento de todos nós, porque ser Presidente de Junta de Freguesia ou Presidente da Sociedade ou Imperador não é propriamente algo que seja fácil, tem as suas agruras, e obviamente que nós todos enquanto comunidade devemos reconhecer isso. Alguns fazem ginástica sem ter flexibilidade, Presidente. Isto tem que ser. É só uma brincadeira. Mas isto também é daquelas coisas, só se mete nisto quem quer, e depois de se meter, há que fazer. É verdade, Presidente. Foi um gosto mais uma vez. Muito obrigado. No Angra em Revista, aqui no Rádio Clube de Angra. Terminamos por aqui o nosso programa. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.